Tá caindo tudo. Boa noite! Boa noite! Nós cai, mas nós levanta, entendeu? E a gente volta. Não adianta querer dar loja na gente, porque a gente fica firme aqui no negócio. E a gente ainda volta com game, que a gente ainda tem mais um aqui, entendeu? Estamos aqui com o nosso queridíssimo André Porto aqui na live, né? Matando as saudades aqui. Então não adianta derrubar a gente, porque a gente volta mais forte, né? Boa noite, André Porto. Seja bem-vindo de volta. Boa noite, galerinha. Boa noite, SST. Hoje é um dia ilustre, né? Temos ótimos convidados aqui, né? Eu vim só para dar uma pimentadazinha. Pois é, tá aqui, seja muito bem-vindo, né? De volta aqui, nem que seja só para dar um oi aqui e falar com a gente hoje, mas seja sempre bem-vindo. Bom, como a gente foi, quando a gente caiu, né, na outra live, você que não assistiu a live, não estava vendo a live anterior, a gente se apresentou, a gente deu boa noite, fez aqui, quando a gente engrenar, você não perdeu muita coisa não, porque a gente, quando ia começar o papo, caiu. Vamos esperar que a gente não caia dessa vez, não é verdade? Então, a gente está aqui com o nosso queridíssimo Felipe Aranha, né? Representante oficial do método do Allbrooks, e eu estava começando a perguntar a ele como é que foi a diferença que fez, né? Uma boa técnica na caminhada dele no trading e o que ele vê com a galera que passa pelo método Allbrooks, a diferença de uma boa técnica, o que proporciona, né, em termos de segurança, de autoconfiança, de performance dos traders. Então, vamos ver se o YouTube nos ajuda, né, Aranha? E a gente consegue começar o papo. Vamos lá, vamos tentar. Bom, quando eu ainda não era trader e estava querendo começar a ser trader, né? Antes eu era broker, tem uma diferença enorme, né? O broker é uma espécie de um agente autônomo, só que institucional, né? Trabalha com clientes corporativos. E eu não queria mais fazer aquilo, eu tinha alguns clientes que eram traders, eu queria começar a ser trader. E aí eu perguntava para esses caras, os que já eram profissionais, bem-sucedidos, o que era importante. E uma frase me marcou, eu lembro um almoço eu tive com um desses traders, e ele falava, olha, você precisa de uma boa técnica e disciplina, ponto. E aí lendo livros, né, como por exemplo o Trade Zone, Trading the Zone, ele também fala alguma coisa assim, que para você ter disciplina, você precisa de uma técnica. O difícil foi achar uma técnica que eu gostasse. Né? Então para mim, acho que demorou mais. Eu sempre tive na cabeça que eu precisava de uma técnica, mas demorou até que eu achasse uma que fizesse sentido para mim. A técnica do Allbrooks não é a única que existe, né? Existem várias técnicas boas, mas ela tem que fazer sentido para você, você precisa acreditar nela. E uma vez que você acreditar na técnica, ela faz muita diferença porque ela facilita a tal da disciplina. Se você desconfia da técnica, se você desconfia do autor da técnica, do professor, fica muito mais difícil para você manter. Disciplina passa a ser um termo vago, passa a ser uma palavra ao vento. Se você não sabe disciplina, para quê? Então, acho que a técnica tem essa grande vantagem. Ela te coloca num caminho e quando você tenta desviar dela, vem ou o professor, né, no meu caso vem o Allbrooks, assim, né, fala com a voz característica, né, e você volta para dentro, você sai de um estado emocional, que talvez você entre no trade, e volta para um caminho, para um estado racional. Até estava conversando com um trader institucional ontem, num jantar, e a gente estava conversando sobre isso, e ele falou algo muito, muito similar. Ele falou, quando eu estou fazendo alguma coisa errada, eu me lembro da técnica, e aí eu saio do modo emocional e entro num modo sistemático. Eu volto para sistema, eu volto a fazer passo a passo. E aí você tem mais chances, ou talvez seja a única chance que você tem no mercado, né, de fazer algo assim. Então, respondendo a sua pergunta, é fundamental uma boa técnica. Tem um delay aqui, né?
Com certeza, né? É muito importante, porque lá no Clube Mente de Trader a gente até fala muito sobre essa questão da autoconfiança, né? E da questão do medo. E uma parte do medo de clicar, uma parte da autoconfiança, ela é construída na parte técnica. Se você não tem uma boa técnica e não tem uma técnica, como a gente fala lá, né, Fábio? Fábio, que não me deixa mentir, que é aluno do Aranha e é do Clube Mente de Trader, a gente primeiro precisa ter fé inabalável na técnica, né? E para construir essa fé inabalável na técnica, claro, você precisa ter um bom professor, uma boa base de estudo, né? E eu acho que isso é um dos erros principais, assim, primários que os traders cometem. É passar pela técnica, que a gente já falou aqui no Mind Trader diversas vezes, né? Passar atrás daquele setup das galáxias, né? Aquele setup 100%, aquele negócio assim que ele clica aqui, faz ali, quando cruza, quando faz, quando não sei o quê, e aí ele acha que ele vai ganhar dinheiro com isso, né? De forma sustentável. E é claro que não, ele precisa entender o que ele está fazendo, ele precisa entender o mercado, ele precisa entender profundamente até aquilo entrar no sangue, né? E se você não tiver uma boa base de estudo, né? Como a Aranha falou, como o método Brooks proporciona, você não vai conseguir isso, né, Fábio? Fala um pouquinho da tua história, que você que foi aluno do Aranha e que está construindo isso, essa base sólida, e como é que foi a diferença disso na tua performance? Eu dei sorte, eu comecei pelo Brooks, eu estava na sala do Renan, a gente fica procurando call, né? Procurando, compra aqui, clica aqui, sai aqui. E o Renan estimulava muito Brooks, né? Estude Brooks, eu comprei o curso grande. E o curso grande é grande, ele não é pequeno, ele é muito grande. Eu demorei 10 meses para conseguir ver todos os vídeos e em ritmo acelerado. Então, não absorvi o conteúdo. E, ao mesmo tempo, eu dei sorte, porque eu passei 6 meses perdendo pouco, um lote mínimo, muito disciplinado, muito estudioso, muito obediente, mas no 6º mês, 1.000 pontos positivo. 7º mês, um mês negativo. 8º mês, mais 1.000 pontos positivo. 9º mês, negativo um pouquinho. 10º mês, mais 1.000 pontos positivo. Eu disse, pô, beleza, achei a fórmula, agora ninguém me para, vou aumentar a mão, vou fazer acontecer. Aí fui para 2 contratinhos do Mini e foi bacana. Dezembro também, mais 1.500 pontos positivos. Eu disse, pô, beleza, tá na hora. E aí veio janeiro. Janeiro eu fiz menos 2.000 pontos. Eu digo, pô, o que aconteceu? Né? Tem alguma coisa errada. E eu fiz um curso, antes, né, em maio, eu tinha feito um curso de setup, e que na época me ajudou. Depois eu garufei um pouquinho e fiz um curso de tape reading, e eu tinha que escolher uma técnica. E aí foi quando, já no Mente de Trader, já com aquela consciência do que era ser trader, com 1 ano de história, eu percebi que não ia ser um negócio de 6 meses eu começar a ganhar dinheiro, que eu ia ter que me aprofundar, buscar. Eu vi uma live, né, do Aranha com o Garufo e vi a galera lá, a Renata, que pegou 3.000 pontos, eu disse, poxa, eu nunca peguei 1.000 pontos. E não sei como pegar, tem alguma coisa errada e a galera está aí, eu estou fazendo o curso. Eu disse, pô, não, eu devo estar com alguma ausência aí que eu preciso aperfeiçoar. Larguei tape reading, não, nada contra, não tem esse dilema, mas eu precisava escolher uma das técnicas, eu não tinha como focar em 2 técnicas, eu sabia que agora eu precisava ter foco, precisava ter disciplina, precisava me aprofundar muito, e aí eu fiz o curso do Aranha. Tem 3 dias que chegaram os 3 livros do Brooks, eu já estou revendo novamente todo o curso completo. Eu vejo um vídeo hoje, aí pauso, vejo uma série toda, né? Agora eu estou em swing e scalp, são 4 vídeos, um vídeo é de 1 hora, o primeiro vídeo da série, você fica assim, pô, é 1 hora. Depois que eu vejo a série, eu revejo a mesma série de novo, que é o tempo que eu já internalizei o conteúdo, e eu agora acredito que eu vou demorar uns 18 meses para ver o curso completo todo. Então eu já estou... São só 200 vídeos. Isso. Né? 200 e pouco, não é que ele não para de produzir, então nem sei onde é que... Se são 204 ou 210, enfim. Eu também já percebi primeiro... Chega um novo aqui também, eu falo, pô, mas
dá para continuar, né? Esse primeiro vídeo de swing, trade, swing e scalp era 30 minutos, ele aumentou para 56. Se eu não tivesse revisto agora, eu não teria pego todo o conteúdo. A gente já pediu para ele parar, mas ele não para, ele gosta de fazer. Só que isso atrapalha muito para quem edita o vídeo, né? Então o Richard lá de Hong Kong fala, cara, não dá, já fiz, já tá, a legenda já tá certinha, mas não tem jeito, o Al sente a necessidade de fazer vídeo e vai lá e faz. E segue colocando. E aí, isso é uma coisa legal que é de quem gosta, né? Você vê que a pessoa gosta, é apaixonado pelo que faz, é assim, você quer fazer conteúdo o tempo todo. Isso é muito bom. É ruim para quem edita o vídeo, mas é ótimo para quem consome conteúdo, né? Pois é. Exato. E aí agora, uma coisa interessante, Fábio, que eu queria que você compartilhasse um pouquinho, porque eu acho que tem tudo a ver com o tema dessa live, que é a questão da segurança de uma boa técnica, né? Porque a gente aqui no Mind Trader, a gente fala muito de mindset, é o nosso, né? A nossa headline aqui é mindset e comportamento, mas tem uma coisa interessante, porque assim, não é só comportamento, assim como não é só técnica, né? A gente já falou isso aqui também várias vezes. É um misto das duas coisas, uma coisa é junto da outra, né? São pilares do trader. E eu posso falar porque acompanhei isso, mas eu queria que você compartilhasse um pouquinho, porque eu acho que isso foi um pouquinho antes de você fazer esse curso que você falou do Aranha, a questão de você ter percebido que faltava apurar a técnica dentro do Clube Mente de Trader, né? Ou seja, quando você alinhou seu mindset, você falou, opa, eu não sei ainda, preciso aprender mais. E foi aí que você foi fazer o curso que você falou do Aranha, não foi isso? Conta um pouquinho como é que foi essa descoberta de que precisava de mais técnica. Isso para mim, eu comecei o Mente de Trader, era um momento que eu queria, estou acertando algumas vezes, erro outras, vou analisar o meu psicológico, e eu comecei o Mente de Trader. E comecei de uma maneira tão focada quanto a parte técnica, dando a parte psicológica toda uma seriedade. E aí eu participei das 10 semanas e aprendendo a me perceber durante o trade. E janeiro foi uma catástrofe. Eu comecei a perceber que eu não estava bem, porque eu estava tão bem psicologicamente que eu percebi que minha técnica não era boa. Eu dei sorte em 2018 em fechar 4 meses positivo. E a partir do momento que eu tinha esse estágio psicológico já bem apurado, eu vi que, poxa, eu não posso depender de dinheiro. Então, eu tinha parado de trabalhar para fazer um mestrado, não tinha a ver com trader, mas engrenei com trader e achava que ia ficar rico com trader. Aí eu voltei ao outro trabalho para não ter necessidade financeira, não ficar naquela pressão de ter que ganhar. Eu não acredito que eu vou ganhar dinheiro em 2, 3 meses, não vou conseguir chegar onde a Aranha demorou 18 anos para chegar nesse nível, eu não vou chegar em 18 dias. Então, eu trabalhei muito psicológico para ter uma consciência de que eu precisava ter a experiência, melhorar o meu lado técnico, mantendo o equilíbrio entre o psicológico e o técnico. E aí foi que eu decidi, não, eu tenho que estar colado com um cara que tem 18 anos de trader, que é sucesso, e é o cara que é hoje a referência no Brasil, uma das referências no Brasil, na técnica que eu escolhi, que já era do Brooks. Essa foi, para mim, a sacada principal e estou evoluindo, graças a Deus, cada dia mais. Já não treme a mão quando eu clico e estou lá dentro do trader. Muito bom. O André também foi aluno do Aranha, André? Como é que... Fala um pouquinho, como é que você... Não, eu fiz... fiz o curso do Brooks, o antigão, né? Antigão não, né? Como o Aranha falou, 2014. sempre está atualizando. Mas sempre está atualizado, né? E fiz o Best Trades, né? Que foi logo quando o Aranha colocou aqui pra gente do SST e tal, que ia ter, né, não sei se eu posso chamar mini, mas um curso à parte do Brooks, vamos dizer assim, um curso menor, um pocket, sei lá. E fiz esse, né? E aí sempre acompanho, né, as lives dele e tudo mais, mas assim, junto com a Vivian, com o Saulo, uma galera aí do SST, antes a gente tinha, né, os estudos do Brooks, que o pessoal se juntava para estudar e tal. Então, assim, a gente já vem mastigando o Brooks há um bom tempo, né?
Assim, a gente, com a presença do Aranha, os estudos que ele passa, né, no SST, e com também, né, os estudos do Brooks novos, né, que entraram, a gente só foi, tipo, afinando, né? Cada um meio que tem uma praia, vamos dizer assim, mas todo mundo tem um pezinho lá no Brooks, né, no Price Action brookiano. Muito bom. Eu vou dizer que eu não sou aluna do Brooks, do Aranha, né? Mas eu sou uma apaixonada por Price Action, eu sou grafista, e eu, assim, não há nada melhor do que um gráfico limpo, né? Inclusive, na sala lá de Price, assim, que a gente estuda, né? De estudos que a gente tem lá, a gente usa, daqui a pouco vai acabar o MindTrader, a gente vai estar lá, o Vinícius, que estava aqui com a gente no chat, não sei se ainda está, a gente usa o gráfico limpo, entendeu? Não tem nada melhor do que um gráfico limpo para você aprender, né? E é claro que o Al Brooks é um mestre, e o Aranha, obviamente, também, né? O nosso mestre aqui no Brasil, para aprender a ler um gráfico limpo. Qual é a diferença que faz a técnica do Al Brooks, quer dizer, né? Além de ser uma ótima técnica, mas assim, essa coisa do gráfico limpo, qual é a diferença que você pode dizer assim para o cara que está na dúvida, que é aquele cara que vê com um monte de setupzinho e com um monte de coisa de indicador e fica naquela insegurança, né? Um indicador manda comprar, o outro manda vender, o outro manda não fazer nada, e o cara fica lá perdido. Qual é a diferença que faz isso, Aranha? Fala para gente. Bom, em uma palavra, foco, né? Você para fazer qualquer coisa bem feita, você precisa estar focado, que é mais ou menos o que é falado no Trading in the Zone. Você precisa entrar naquele mundinho, né? Você de repente precisa entrar eu não sei como é que traduziram zone, mas ficou zona, eu não sei aqui, eu não li a tradução, mas no que era o jargão inglês que ele quis dizer nesse livro era zone. Você entra numa espécie de um estado de espírito. Se eu não sei, eles usam flow, nesse ponto flow. Da mudança do coisa, entrar naquele estado de flow. Isso, de flow, exatamente. Se eu não me engano, é isso. Isso. E aí você fica focado, você entra, o mundo passa a ser aquilo que você está fazendo, que você faz bem feito, né, de prestar atenção, de estar presente, de realmente estar focado naquilo e esquecer das outras coisas. E eu acho que um gráfico limpo tem menos distrações. Então acho que essa é uma das grandes vantagens e por isso que está conquistando o mundo, e não é só o Al Brooks, está cheio de técnica aí e cheio de guru pregando o gráfico limpo. Era diferente 20 anos atrás, pregava-se muito mais indicadores. Hoje me parece que uma tendência mundial é o gráfico limpo, por causa desse foco, né? Menos distração, e já é muita coisa. O nosso cérebro tem uma capacidade, X. Se você ficar distribuindo essa capacidade com ruídos, com coisas que não importam, né, fica mais difícil para você. E no final do dia, você fica menos exausto se você tiver um gráfico limpo também. Então, acho que tem várias vantagens. Enxergar, né? Mas, ô Aranha, você concorda que... É lógico, tem gente que usa 50 mil indicadores na tela, né? Você não vê nem os candles. Lógico que isso é um problema. Mas, assim, a grosso modo, você não concorda que o problema, pelo menos o maior problema, é uma impressão que eu tenho, não são nem os indicadores em si, mas o pessoal usar como muleta, né, ou como bola de cristal para estar prevendo o trade, tá entendendo? Porque muita gente usa indicador e usa muito bem, um ou outro. Eu não tenho nada contra os indicadores, eu acho que qualquer coisa que você usar que te ajude é muito bem-vindo. Ninguém tem nada a ver com a sua conta, né? O ganho e a perda são seus no final. Agora, eu acho que muita gente quer terceirizar a decisão. E para os indicadores, era isso que eu queria dizer. Né? E assim, não tem jeito, você tem que ser responsável, você tem que ser adulto no trade. O trade não é para moleque, trade é para quem está sério. Quem não está sério, ou vai ter dinheiro para torrar por muitos anos, ou vai ser tirado do trade à força muito em breve. Então, não adianta você tentar terceirizar a sua decisão para um guru, para um indicador, né? No final das contas, a responsabilidade é sua. Não dá para outra coisa ou alguém que não você tomar as decisões por você. Não tem como, né?
E até porque geralmente os indicadores são, assim, alguns usam para sair também, mas geralmente o pessoal usa o indicador para entrar e aí depois fica perdido, não sabe o que fazer. Né? Muitos dos cursos, eu estou falando dos maus cursos, não dos bons cursos. Mesmo de indicador tem coisa boa por aí. Mas muitos dos maus cursos ficam muito focados, usa o indicador X aqui para entrar. Aí beleza, o cara entrou. E aí, né? O que faz? Como é que você sai? Então, assim, terceiriza-se a entrada e depois o cara fica perdido, já que ele não participou da decisão de entrada, ele não sabe qual é a premissa dele, por exemplo. Então ele não vai poder cair fora, por exemplo, antecipado, se a premissa dele mudar. No mercado, ninguém tem certeza de nada, ninguém. O Warren Buffett não sabe, o presidente de um sei lá, do Brasil ou dos Estados Unidos não sabe para onde vai, a maior tesouraria aqui do país não sabe para onde vai, o que você sabe são probabilidades. E as coisas mudam, às vezes não dá certo, e você precisa reconhecer quando não dá certo, para poder preservar a sua conta, né, para ter um resultado melhor, para você ser um profissional e não um amador no mercado financeiro. Então não dá para terceirizar. Isso que você falou é muito importante, né, Aranha? Essa questão de você primeiro chamar a responsabilidade para você, ser responsável, né? E é uma coisa interessante que, por exemplo, o Fábio, né, que está lá com a gente no clube, ele tem essa consciência, ele falou: olha, eu quero estar perto do Aranha, né? De alguém que tem essa bagagem, que estuda, que tem condição de me ensinar uma boa técnica, né? E me acompanhar e eu poder modelar, né? Fazer uma modelagem de comportamento, mas ele sabe que ele não é o Aranha, né, Fábio? Isso é uma consciência que a gente tem muito lá no clube. E isso é uma coisa que você falou dos gurus, eu acho que assim, tem a questão dos falsos gurus, né? Pessoas que não são para ser gurus e estão lá se intitulando guru, não sei como, né? Mas eu acho também que existe um erro das pessoas de achar de terceirizar para o guru, para o indicador, para a técnica, o sucesso ou o fracasso. Na verdade, o fracasso, né? Porque ninguém terceiriza sucesso. O sucesso é pessoal, né? Mas o fracasso a gente empurra para alguém que deve ser culpado desse troço. Isso é muito importante, porque, na verdade, é claro que um guru, que um método, né? que uma técnica, que uma ferramenta como o clube, que dá um apoio no comportamento no mindset, tudo isso, o método do Al Brooks, eles são ferramentas que podem alavancar o teu desenvolvimento, né? Ou seja, você vai ter um caminho e aí você vai poder trilhar esse caminho mais facilmente. Mas não são muletas, né? Eles não podem ser usados de muletas, né? Você não pode se apoiar nisso. Né? Você não vai participar de um clube de mind e achar que também, não, a responsabilidade é dele, né? Alguém que, por exemplo, tem algum problema com bebida e vai no Alcoólicos Anônimos, não é só ir. Você tem que seguir os passos lá para você sair desse vício. Primeira coisa é reconhecer o problema, né? E fazer a sua parte. Não adianta, não, eu vou lá nas sessões e vou largar o vício, seja qual for, né? De comida, de bebida, ou jogo, qualquer outra coisa. Você tem que fazer a sua parte. Não dá para terceirizar nada para ninguém, né? Eu acho que em qualquer área da vida, não só no trading, né? Perfeito. Eu acho que você, assim, o método do Al Brooks é um método, assim, completo, né? E ele é um método que bem detalhado, né? E eu imagino que você deva passar uma coisa que a gente vê muito no clube, que é o seguinte, porque trader é um bicho ansioso, né? Então ele tem pressa, né? Ele quer tudo para ontem, né? De preferência ele quer comprar o método e no dia seguinte já saber tudo. Ele quer entrar no clube e mudar o mindset em uma semana. É assim, né? E aí, eu fico imaginando que você deve passar por muita gente que, de repente, compra o teu curso e não aplica, não faz. Uma coisa que você falou, né? Não basta ir no negócio. Não basta comprar o livro e não ler. Não basta entrar no comprar o curso e não fazer, né? E aí, assim, o que você recomenda? Como é que você recomenda que os traders que realmente queiram estudar, que queiram fazer o curso com você, eles têm, como é que eles têm, qual a postura que eles têm que ter para poder o método realmente fazer resultado? Porque aí depois vai dizer que o método é ruim, né? E não né? Pois é, o método é bom. Bom, até hoje, que eu saiba, a gente ainda não teve algum tipo de reclamação nesse sentido. Mas, porque
eu acho que o que a gente faz lá, o primeiro livro do Al, para você ter uma ideia, já fala assim, bar by bar analysis for the serious trader, né, para o trader sério. Então, eu acho que o pessoal que procura já chega muito aberto, já chega com a intenção de aprender. E eu acho que isso é fundamental. Sem intenção de aprender, você não vai aprender nada. Não adianta você ir para a escola de inglês se você não tem a intenção de aprender inglês. Você vai ter que praticar, você vai ter que... se você ficar só no arroz com feijão ali, só na liçãozinha de casa, você não vai falar inglês nunca. Agora, se você tem paixão por aquilo, chega em casa, coloca a CNN, ou a Bloomberg, não está entendendo nada, mas né, você resolve que você vai aprender, você vai aprender. Não adianta você se matricular na academia e só ir para a academia, mas você não tem intenção na hora que você tá fazendo os exercícios. Né, ou você sai da academia e vai comer né, um sonho né, daquele bem gorduroso. Então, você tem que ter a intenção, né, seja no meu curso, seja em qualquer curso, de qualquer coisa, você tem que ter a intenção de atingir aquele objetivo. E se você tiver claro na cabeça onde você quer chegar, isso fica mais fácil. Eu acho que nesse ponto, os ídolos ajudam muito. Eu, por exemplo, olho, e eu sempre olhei, né, desde o início, eu confiava no Al Brooks, aquilo fez sentido para mim, e eu via onde eu estava e eu via onde eu queria chegar. Aquilo me trazia uma clareza, né? O fato de você ter uma imagem, né, da onde você quer chegar. Muita gente tem isso com um tio, um irmão mais velho, uma irmã mais velha, seja quem for, né? Mas quero chegar lá. E aí você, tendo essa visão, fica mais fácil você ter a intenção de fazer isso. Então, inclusive, eu falo pro pessoal, eu não quero alunos que não tenham essa intenção. Mas, graças a Deus, até hoje deu tudo certo, a gente tem um grupo de Telegram. No início é mais comum o pessoal, né, você fala, não faça isso, o cara vai lá e faz. É que nem criança com fogo. Né? Eu não acho que é necessário você passar por perrengue, mas algumas pessoas têm esse tipo de comportamento, elas precisam, algumas, não todas. E aí, mais uma hora aprende, desde que você identifique qual foi o seu erro. O meu erro foi tal coisa. Né? Uma vez que você consiga racionalizar qual foi o erro, você tem como corrigir ele. Né? Isso também... E se você tem a intenção de corrigir, você vai corrigir. Qualquer coisa na vida, qualquer besteira que você fizer na vida, tem solução. Desde que você tenha a intenção, reconheça qual é o problema e tenha a intenção de mudar isso. Né? Muito bom. Olha só, eu vou passar aqui para o pessoal aqui fazer pergunta, ver se a Vivian, se o Eric querem fazer perguntas para o Aranha. E você que está no chat com a gente, se quiser fazer a pergunta para o Aranha, coloca aí no chat, né? Para a gente poder fazer agora perguntas pertinentes à live, pelo amor de Deus, né? Não vai querer que ele dê uma aula aqui no negócio do Al Brooks, pelo amor de Deus, né? Passa call, né? Passa call, pergunta o que ele faz amanhã, se ele compra, se ele vende. Pelo amor de Deus, como o Aranha falou, vamos ser traders adultos, né? E não moleques aqui no negócio. Então, façam perguntas aqui, enquanto isso eu vou passar. Quem quer começar aí? Quem quer fazer pergunta pro Aranha aqui? Vivian? Eu tô bem. Eu ia perguntar só, né, para variar. Eu não posso perder a piada, né? Como é que eu faço para conhecer o Al Brooks? Bom, sabe que o Al Brooks é um cara bastante reservado, é um ermitão. Né? Ele é um cara difícil de se ver. O Richard, que trabalha com ele há 6 anos, nunca viu ele. Para você ter uma ideia, pessoalmente. Então ele é um cara que gosta... cabeça de bacalhau? Ele é tipo cabeça de bacalhau que a gente não vê? Eu que estou aqui na terrinha? Já chegaram a me perguntar se ele era um robô. Inclusive, a voz é meio robotizada, inclusive. Mas a gente pretende trazer ele aqui para o Brasil. É que a Vivian não vai estar no Canadá, né? Mas quem sabe aí você vem aqui e visita durante esse período aí, seria muito legal, Vivian. Avisa com antecedência que a gente vai, né, Vivian? Vivian, ele está no mesmo time zone que você. Ele está lá em Sacramento. Ele está em Sacramento. Eu sei, a próxima vez que eu descer para Califórnia, eu vou pedir o endereço dele para mandar uma cartinha, falar oi, obrigada. Por tudo, né?
E aquela voz que você fala, né, que parece robô, realmente parece robô. Parece. Me perguntaram sério mesmo, se ele era um robô, né? Mas era brincadeira, só para falar. Só para descontrair. Eu vi que o Rafael perguntou onde o Al mora, ele mora na Califórnia, em Sacramento, que é a capital da Califórnia. Lugar péssimo, né, Califórnia. Engraçado, a Patrícia falou, perguntas coerentes, galera. Aí eu abro o chat aqui, só pergunta que não tem nada a ver. Pergunta você, faz uma pergunta coerente, você, Eric. Desculpa, eu tive que tomar iniciativa aqui, né? Porque lá no chat tá meio difícil, tá, pessoal? O que é para ser um trader consistente? Quantos meses? Como é que se opera num período assim? Gente, a live não é para isso não, galera. Foco, né? O Aranha falou foco, então vamos focar aqui no tema da live, tá? Aranha, você estava falando sobre foco, né? Aproveitar o gancho também, né? O foco de operar com gráfico limpo. Eu, particularmente, opero com gráfico limpo, né? Uma das coisas que eu já até falo para outras pessoas é que eu gosto de ler sobre indicadores, mas só para entender como eles não funcionam, tá? É meu passatempo, né? Particularmente, aprender como outros operacionais funcionam, ou como eles funcionam, né, mecanicamente, botando assim, e comparar com o price action que eu já utilizo, gráfico limpo, né, análise de movimento. E eu cheguei a uma seguinte analogia, não sei se você concorda comigo, né, ou vai concordar, que é o seguinte, com gráfico limpo, pelo menos, eu só tenho um estímulo para tomar decisão, tá? Que é o momento ali do gráfico, né? Se romper alguma linha de preço, né? Se o mercado fizer algum movimento, minha tomada de decisão é baseada em uma coisa, né? E aí, se a pessoa usa, por exemplo, um indicador, no caso, começa a utilizar 2 indicadores, 3, a tomada de decisão dela vai ficando, além dos indicadores serem mais lentos, o processo de tomada de decisão em coisa que ela tem que analisar começa a ser também muito mais lento. Então, a pessoa vai perdendo aquele momento no mercado, né? O momento de entrar no mercado. Por quê? O indicador está dizendo para comprar, o outro está dizendo para fazer nada, o outro está dizendo para vender, o outro está dizendo para eu plantar uma bananeira aqui, né? E eu não sei o que eu tenho que fazer agora. E isso, pelo que eu tenho percebido, né, pelo que eu tenho lido, pelo que eu tenho comparado com outros traders que vêm até mim, né, que usam muitos indicadores, eles não têm essa confiança na hora de tomar a decisão, justamente por não ter um foco e não ter essa capacidade de, não, eu vou tomar minha decisão baseada nisso. E como foi algumas coisas que a gente já falou aqui, né, que vocês falaram, de terceirizar as coisas. Não, só vou comprar se esses indicadores disserem que é para eu comprar, né? Ou, não, esse indicador aqui disse para comprar, mas o outro está dizendo para vender, eu confio mais nesse do que naquele. Então a pessoa não tem uma base certa, né? E aí, você concorda com essa analogia, com essa visão? Ou pensa diferente? Bom, eu não uso indicadores, a não ser uma média móvel, que na verdade eu não uso como indicador, eu uso em determinadas situações, como suporte e resistência, em outras situações, como uma localização espacial, digamos, está cortando muito para um lado ou para o outro, provavelmente é mais um indício de lateralidade, não é o único, mas eu, por outro lado, vejo que alguns traders sabem usar muito bem. Eu acho que qualquer coisa que você possa usar muito bem ajuda. Eu não uso volume, por exemplo, mas eu respeito muito quem usa, acho útil, gostaria de saber usar melhor até, né? Eu não uso porque eu não uso nem indicador, nem booking, nem times and sales, nem volume, porque na minha visão não precisa, que é a mesma visão dual. O que acontece? No caso de indicadores, o indicador ele deriva dos preços. Então tudo que você vai enxergar ali, você vai enxergar geralmente baseado em algum parâmetro como o fechamento. Alguns variam um pouco qual parâmetro vão usar, mas geralmente é o fechamento de determinadas barras. Eu acho que é muito pouco você usar só fechamento da barra para tomar decisão. Você deixa na mesa uma série de informações muito importantes. As sombras te dizem muita coisa, te dizem que teve um equilíbrio, que um lado tentou comprar, venceu a guerrinha por 1 minuto, ou por alguns durante aquele intervalo, e o outro equilibrou, foi contra, né? Você tá falhando um rompimento acima de barra, por exemplo, tenta ir acima de barra e volta, e fecha para dentro, tenta ir acima de barra, fecha para dentro.
isso me mostra que vendedores estão ativos. E então, acho que as máximas, as mínimas, a abertura, o fechamento, o tamanho do corpo em relação às outras barras. Se tem uma barra que tem uma mínima, uma máxima muito grande e um corpinho muito pequeno, o indicador vai ficar mais ou menos estável. Só que ali tem muita informação, é um mercado emocional. Um mercado que tem uma barra que é 3, 4 vezes o tamanho do que vinha ocorrendo até então, me traz uma informação. E que não vai estar no indicador. O indicador só vai dizer, nossa, subiu, sei lá, no caso do índice, nessa barra subiu 200 pontos, 300 pontos, caiu 400 pontos, mas fechou com menos 10 pontos só de variação. O indicador vai te dizer, essa barra fechou com menos 10. Entendeu? Vai te mostrar algo estável. Você deixou de ver uma informação muito importante. Provavelmente vai seguir uma lateralidade de algumas barras. Ou o mercado vai estar um pouco mais emocional daqui para frente. Meu stop talvez tenha que ser maior, eu tenho que diminuir o lote, porque agora ele está oscilando mais. Então, eu particularmente não gosto de usar outras coisas, porque tiram o meu foco e não me dão as informações que eu preciso. Tudo que está no indicador eu consigo enxergar fazendo o indicador na minha cabeça. Eu vejo lá quais são os fechamentos e tenho uma noção de como seria o indicador. Então eu não preciso dele para me dizer. Eu faço o indicador, está na minha cabeça, está na minha mente, junto com outras informações relacionadas. Nunca dou peso demais para nada, não tem nenhuma informação que vai chegar e vai falar, isso aqui manda em todo o resto. Vai ter sempre uma série de informações e eu vou filtrar na minha cabeça o que é mais importante naquele contexto, o que é menos importante, o que eu vou descartar, e aí tomar uma decisão. Às vezes eu vou estar errado, mas se eu tiver mais certo do que errado, né, eu consigo ir fazendo a minha conta crescer. Muito bem. Só completar, Patrícia. Fala aí. Essas considerações que você falou de observar o mercado, né, entender o movimento dele, né, muitos dos traders eles não observam isso. Né, eles estão focados ali em fazer o setup e não observar o movimento do mercado. Né? Então, às vezes estão presos ali, justamente como o assunto aqui que a gente tratou foi indicadores em si, mas não é só o indicador, é estar vidrado em fazer o setup sem você está olhando, mas não está vendo. Exatamente, né? Exatamente. E como você falou, deixa passar muita coisa. Né? Deixa passar muita coisa. É mais ou menos como você... Bom, acho que futebol é um esporte que a maioria dos brasileiros conhece, pelo menos, como funciona. Imagina um atacante que só sabe fazer um drible, ou um defensor que só sabe uma jogada de desarme. Né? Você tem que se adaptar conforme... O mercado é feito de pessoas, milhares de pessoas interagindo, com o famoso medo, ganância, né? com tudo o que está envolvido no mercado. Ele não é um fenômeno natural, ele é um fenômeno humano. E também não é um fenômeno exato. Então, é meio que um caos. Você precisa tentar achar ordem naquele caos. Não dá para você ficar olhando só uma coisa. Né? Imagina você aprender a dirigir e falar, mas eu sempre vou virar para a direita. Né? Quando eu viro uma rua, eu vou virar para a direita. Não dá, você vai ter que pensar, bom, para onde eu quero chegar, primeira coisa. Né? E aí você vai fazendo o seu caminho. Então você precisa raciocinar, não dá para você ficar vidrado numa coisa, você tem que enxergar o todo, você tem que enxergar o cara que está atrás de você no espelhinho, você tem que enxergar o cara que está na sua frente, tem que enxergar um eventual pedestre. Né? Às vezes, sei lá, começa a chover, ao mesmo tempo você já tem que pensar em ligar o limpador de para-brisa. Então tem o farol, né, o semáforo, a sinaleira, dependendo do lugar do Brasil. Né? Então você tem que... É muita coisa. O trade não é muito diferente do que a maioria das coisas que acontecem na vida. Um advogado que só saiba fazer uma determinada petição não vai longe. Né? Então, acho que é por aí. Mas, de novo, tem gente, qualquer coisa que funcione para você, se fases da lua funcionar, mas realmente funcionar, eu acho que toca, vai. Aranha, lá a gente fala uma coisa que é o seguinte, não é o que é bom ou ruim, é o que te serve e o que não te serve. Se te serve, tá ótimo. Agora pode ser o melhor dos mundos, se não te serve, então não te serve, entendeu? É bem por aí, né?
Algo que te ajude a achar ordem no caos. Se você pensar, o gráfico ele não existe. Né? Nada daquilo que a gente está olhando existe. Por isso que não dá para chegar e falar o Brooks é a única metodologia. O que ele faz ele coloca a tua atenção, o teu foco em uma determinada coisa que passa a ser familiar para você. E naquela situação, você mais ou menos conhece a probabilidade daquilo de dar certo ou errado e você sabe o que fazer. Onde colocar seu stop, onde colocar o alvo, quando abandonar com uma perda menor do que o programado, quando sair com um ganho menor do que o programado. E coisas desse tipo. É um lugar familiar, uma ordem no caos. Agora, aquilo não existe, se você pensar. Nada daquilo ali existe. Tá tudo. É um grande caos que você tenta achar um pouco de ordem e dentro daquela ordem você tenta. Tá? Não é nada sobrenatural que tem que acontecer. Tá? Ordem no caos, é o que a gente tenta fazer. É bem interessante, porque não é verdade absoluta, né? A pessoa que vem claro. para o mercado com essa cabeça fechada de verdade absoluta acaba se dando mal, porque não é verdade absoluta. Esses caras quebram. Olha o que aconteceu lá com. Foi o ITCM, né? Oh, meu Deus do céu, esqueci lá dos caras que fizeram Black and Scholes, eu esqueci o nome do fundo, né? Mas eles tinham aquilo como vai dar certo sempre, até que uma hora que não deu. Os caras são gênios, né? São geniais. A teoria que eles fizeram mudou. Ganhadores do Nobel de Economia, né? Sim, os caras mudaram o mundo mesmo. O legado do que eles têm, olha a indústria que virou. Né? Você conseguiu avaliar ativos que antes você não tinha como avaliar. Mas confiaram demais em outra coisa que não existe, que não é natural. Né? Não é um fenômeno natural que líquido certo. Se eu soltar uma maçã igual a de Newton, ela vai cair. Nessa você pode confiar. Né? E agora, em fenômenos humanos, não dá. Não tem como. Exatamente, não é fenômeno da natureza, né? Não é. Desculpa, André, o que você falou? Mas não vai cair, mas não cai igual a de Newton. Não cai igual. Porque aquela foi só matando o experimento do Newton. Ela vai cair do mesmo jeito. Isso é verdade também. Muito bom. Isso é interessante, sabe? Que é isso que o André falou, puxa um gancho bem interessante, que é você entender que cada trade é único, né, Aranha? Isso é uma coisa importante. Assim como a maçã de Newton era de Newton, a minha, se nós todos aqui pegarmos uma maçã e deixar cair, cada um vai ser única, é um experimento único. E cada trade é único, e as pessoas acham que vai ser tudo igual, né? Pois é muito legal conversar com o pessoal da área de psicologia, né? Porque tem muito a ver com psicologia, de coach e de filosofia, porque abre um pouco a caixa, né? Eu não tinha pensado por esse lado de que as maçãs não são iguais, né? A queda até é igual, né? O comportamento da queda é o mesmo. A maçã em si não é, a massa dela não é. Por isso, você vai ter diferença na trajetória, mas não na lei que regiu ela. Muito interessante. A questão, inclusive, né, o Aranha, não é nem só a maçã de peso, de formato, mas as condições de cada local do experimento serão diferentes. Se eu fizer isso aqui em Portugal, em salas diferentes, se você fizer isso aí na sala que você está e na sala do lado, talvez as condições de temperatura, pressão e tudo vão fazer a trajetória ser um pouco diferente. Exatamente. Né? Embora a lei regida seja a mesma, né? A lei regida é a mesma, e tanto que a gente consegue colocar, né, mandar a gente para o espaço, para a Lua, para Marte. Isso é um absurdo, isso é muito além da minha compreensão. Mas você tinha falado da questão de que nenhum trade é único, nenhuma operação é única. Não, ao contrário, que toda operação é única. Desculpa. Eu entro num trade, é aquela operação. Eu posso achar como uma probabilidade, mas eu não posso achar que é uma lei, uma verdade. Que é uma certeza, exatamente. Então, isso é uma das coisas que a gente trabalha bastante no curso. Eu vejo que o pessoal chega colocando, primeiro, muita responsabilidade no trade, né, de responsabilidade da vida, assim, preciso pagar o boleto do condomínio, do plano de saúde da minha mãe, e isso é muita pressão para algo que não tem como assumir essa pressão toda. Porque o que acontece? Você não sabe aquele trade individualmente se vai dar certo ou não. O que você tenta fazer é que ao longo de uma cesta de trades, quanto maior, melhor, que, né, aquele monte de operações
sejam lucrativas para você, mas cada operação individual você não tem como garantir. E isso acontece em cassino. O cassino, geralmente, quem ganha é a banca, né? Eles têm uma margem muito estreita. Agora, eles não têm como garantir que um apostador do cassino amador não vai ganhar milhões fazendo uma aposta X. O que eles conseguem é, ao longo de milhares de apostas que são feitas todas as noites, eles terem uma vantagem estatística, que geralmente é pequena, e ao longo desse monte de apostas, uma meio que compensa a outra, eles conseguem, ano após ano, durante décadas, manter essa vantagem financeira. É um negócio baseado em estatística, baseado numa vantagem estatística. E nenhuma vantagem estatística ocorre em um único evento. Então, nenhum trade você pode colocar mais dinheiro do que o necessário para você fazer outros trades caso aquele dê errado. E não adianta você falar, não, vou dividir todo o meu dinheiro em 3 trades. Muito provavelmente você vai quebrar e muito rápido. Você precisa de tempo. Qualquer coisa estatística. E outra coisa, você pode ter, é mais raro, mas você pode ter uma sequência de perdas. O cassino pode ter uma sequência de, na mesma noite, vários apostadores ganhando milhões. É raríssimo, mas acontece. Então, você tem que ter uma quantidade de dinheiro que te permita que nenhum trade ou que uma sequência ruim de 5, 6, por que não 10 trades, não quebrem a tua conta. Então, o gerenciamento da conta, o trade management, o account management, é tão importante quanto procurar entradas, né? Ou quanto saber onde é o stop. Tem muita coisa para o trade, tem muita coisa para se aprender. Por isso, você tem que estar sério, porque senão você não vai a lugar nenhum, vai colocar todo o seu dinheiro num trade só, talvez você ganhe, talvez não. E se não ganhar, é muito mais prejudicial do que o benefício que você vai ter se ganhar naquele trade X. Ao longo do tempo, a tua conta quebra. Muito bom. E com isso, eu vou olhar algumas perguntas, mas eu vou aproveitar e vou pular um pouquinho e vou falar aqui, só porque eu acho que você respondeu já, acabou de responder a pergunta aqui do Felipe Frutuoso, né, que ele falou, além do método da segurança, qual a importância da gestão de risco? É possível falar mesmo que por cima, como você programa o seu dia? Isso você não vai falar, porque não dá para falar, né? Tem que fazer o curso. Mas a gestão de risco, sim, né? Que eu acho que é importante. É claro que é importante, você acabou de falar isso, né, Aranha? É um conjunto de coisas. Primeiro, você tem que entender essa questão das probabilidades. Você não precisa ser matemático para isso. Eu sou administrador de empresas, é uma área de humanas, né, se você pensar bem. Mas você precisa entender certos conceitos, como, por exemplo, isso, de probabilidades. Você não vai ter uma certeza que você vai acertar aquele trade. Então, não fica tremendo. Pode ser que você erre. Então, se você está tremendo, provavelmente você está ou fazendo alguma coisa errada, né? Ou que você sabe que está errado, mas você está insistindo. Talvez você esteja com uma mão muito grande, talvez você esteja com algum problema financeiro e colocando a expectativa demais naquilo, eu não sei. Eu lembro que na época de corretora, eu fiquei horrorizado assim, com um escritório que tinha quebrado os clientes, eles giravam os caras, e tinha gente lá que botou assim, o dinheiro das chaves do apartamento, os caras estavam pagando prestação há não sei quantos anos, chegou a hora das chaves, né, caíram na conversa de corretor, e o corretor falou, não, bota a grana aqui que você vai dobrar, ou sei lá, vai ganhar 10%, aí depois na hora da chave você tira, né, então o que aconteceu? Os caras botaram um dinheiro que eles não tinham, um dinheiro que não era deles, era da construtora aquele dinheiro, só estava em posse deles por algum momento, mas eles tinham a dívida. Então, eles colocaram um dinheiro que eles não tinham naquilo. E aí perderam, sei lá, 5 mil que faltava para chaves. Ficaram desesperados, apostaram mais alto, perderam mais 10 mil. E aí vira aquela bola de neve. Então, você não pode jamais pôr muita expectativa tá, num trade, e tem que ter essa gestão de risco e pensar em termos de probabilidade para fazer a gestão de risco e para não ficar ansioso, para não ficar muito nervoso. E a técnica também te ajuda a não ficar muito nervoso.
A técnica te dá essa segurança, né? Que não te deixa ficar nervoso. Você falou em tremer, em ficar nervoso, né? E aí eu vou pedir para o Fábio falar um pouquinho dessa experiência, né? Porque o Fábio já passou por isso. E o Fábio, ele buscou exatamente esse caminho, né? Assim, de alinhar a técnica, de buscar uma boa técnica com o método Walbrooks, de trabalhar o mindset, de trabalhar o comportamento, o planejamento, né? E tudo isso que você conseguiu juntar para você começar a não tremer mais, né? A ter segurança que você está falando. E eu acho que por isso que você está aqui, né? Porque eu acho que você é bem um exemplo de um trader que consegue trilhar isso, que é possível. Fala para a gente aí um pouquinho dessa trajetória, dessa questão da segurança e de parar de tremer, né? De ter confiança e começar a fazer os trades tranquilo. Eu tremia muito, com a palpitação, eu não me percebia os sinais, mas como mente trader eu comecei a perceber os sinais, pé batendo, coração acelerando, e eu tenho um dos movimentos que o Brooks fala, no Best 3, que é o MTR, que foi o que eu me dei bem, gostei muito, identifico o MTR, gosto dele, consigo pegar com uma facilidade boa, mas eu não tinha o resto todo, então eu era o cara que dobrava sempre para a direita, e isso é uma coisa que você não pode ter. E aí uma das coisas que quando eu comecei a fazer o curso do Aranha foi o método Karate Kid. Esse método para mim foi sensacional. A gente olhando as barras, observando se está tendo força compradora, se tem urgência. E aquilo ali foi me dando uma confiança muito grande, eu definitivamente parei de inventar trader, parei de inventar a hora de entrar, parei de ficar naquela de, pô, entrei, fez 20 pontos contra, eu já estou desesperado, querendo sair. Então, eu comecei a ir fazendo passo a passo, item por item. Hoje eu clico, deu um operacional que, para mim, eu aprendi no curso, revisando o curso completo, está dentro do operacional, está dentro e pronto. Se eu for tomar stop, faz parte. Né? Aprendi a botar 400 pontos de stop para não tomar a violinada, e está lá aquele stop de 400 pontos, é minha segurança, porque se der uma notícia e cair de vez, paciência, né? Eu tomei os 400 pontos, mas essa calma da técnica de olhar e observando, principalmente porque o Aranha fala aí que o Wall tem 200 horas de vida, mas o Aranha, graças a Deus, está também aí com muitas horas, e a gente vai cada dia mais aprendendo, é fantástico, e já não tremo mais. Eu hoje tremo quando eu já estou com 400 pontos a favor, e aí eu começo a ficar ansioso. O meu trabalho agora ir a 500, alongar. Fez uma barrona grande, e eu já estava com 400 pontos, e a barra fechou, era a barra de compra, fechou na máxima, e eu protegendo, eu tipo, peraí, velho, ela fechou na máxima, ela teve urgência, ela teve pressão de compra, porque você está querendo sair? Eu não aguentei, eu saí com os 400 pontos. Depois entrei de novo, mas era para ter segurado. Maravilha, tem que trabalhar isso no clube, né? Presença, ansiedade, vamos trabalhar isso lá no clube. Olha só, vou começar a pegar umas perguntinhas aqui do chat. O Marlon Costa falou assim, ó, pede para o Aranha expor o pensamento dele a respeito de operar fora do tipo de mercado estabelecido e não aceitar o limite de perda após operar fora da estratégia por acreditar em algo. Esse negócio de acreditar é um problema, né? Um problema, né? Mas o que você pensa disso, Aranha? Eu acho que você tem que conhecer muito bem o ativo que você vai operar. Porque tem algumas questõezinhas, pequenas coisas, assim. Eu acho que é legal você observar o ativo que você quer operar por algumas semanas antes de você migrar para aquele ativo. É claro, tem alguns traders que operam fazendo scam mundial, né, especialmente alguns gringos. Os caras procuram setups e dá certo em alguns casos, e aí esses caras não conhecem bem qual é o ativo, nem nada, mas desde que eles sejam similares em termos de fazer a conta, os caras operam normal, desde que você consiga calcular o tamanho do lote. Tem algumas plataformas que fazem isso. Mas, em geral,
você precisa conhecer o comportamento do ativo. O que é um tamanho de perna razoável naquele tempo gráfico, daquele ativo? O que eu espero? Qual a minha expectativa de retorno? Qual o tamanho de stop razoável? Porque se você não sabe nem o stop razoável, o stop vai jogar contra você. Você vai ficar você coloca muito curto, toda hora você vai ser estopado. O stop não está te protegendo nesse caso, ele está te prejudicando. Um bom trade ele está tirando você muito cedo. O Fábio deu o exemplo aí de 400 pontos, mas não é algo fixo que a gente usa. É para cada situação. Vai ter situação que a gente vai usar um stop de 100 pontos. Se você estiver fazendo um scalp e as condições forem aquelas, uma boa barra de sinal, vai usar 100 pontos. Em outras você vai usar 1.500 pontos. Se for aquele o tamanho do swing, não tem jeito. Agora, tudo que você não conhece, que você desconhece, te traz ansiedade. Então, técnica ajuda a você se sentir confortável, se sentir num terreno conhecido, e conhecer o ativo também te ajuda nesse sentido. Te jogarem em algo que você não conhece. Eu lembro que eu cometi um erro operacional quando eu era corretor, e acho que era a Telbi, que ela tem um tamanho de lote diferente. Então você vai lá, compra, sei lá, 5.000 ações e não vale nada, por causa do tamanho do lote. A cotação pelo tamanho do lote era algo diferente. E aí entrou um trader institucional, deu uma ordem, e eu fiz menos do que ele tinha mandado, porque eu errei, eu simplesmente achei que tinha entendido alguma coisa, eu não conhecia bem aquele ativo em si, e eu acabei comprando, eu acho que umas 100 vezes o tamanho que ele queria comprar. E dia seguinte deu uma porrada para cima, o trade foi lindo, o cara mandou zerar, ele falou, zera tudo, eu zerei tudo. E falei para ele, beleza, zerei, sei lá, 5.000 Telb a tanto. E o cara falou, não, 5.000 não, 5 milhões. Só que eu tinha entendido, eu acho que eu tinha entendido que era o financeiro, eu não lembro bem o que tinha acontecido. O fato é que o cara teria dado uma porrada de institucional e ele ganhou tipo, ganhou um snack, ganhou um amendoinzinho. Lógico que meu chefe me chamou na salinha, Felipe, não sei o que, porque eu não conhecia aquilo. Eu não era. Eu fui pouco tempo corretor de mercado de ações. Eu sempre fui muito mais corretor de commodities. E aí eu conhecia muito bem o contrato de café Nova York, o contrato de açúcar Nova York. Eu fazia alguma coisinha de boi aqui, alguma coisinha de café daqui também. Mas era um contrato que eu conhecia bem, eu fazia conta de cabeça. Conhecia os vencimentos, conhecia tudo. E a mesma coisa no trade. Para você fazer as operações e se sentir confortável e não cair em roubada, conheça bem o ativo. Não ficar trocando. Fui mal hoje de manhã no dólar, vou mudar para o mini índice. Fui mal no mini índice, vou trocar para a opção de vale. Você pode fazer isso desde que você conheça essas. Tá? O mínimo você tem que conhecer: tamanho de perna, tamanho de barra, o que é um stop razoável, o que não é. Muito bom, Felipe. Foi ótimo ouvir você falar isso, entendeu? Porque o pessoal no clube, né, Fábio? Eu falo isso, o pessoal pensa, se concentra no ativo primeiro, conhece ele, conhece o movimento dele, as particularidades dele, ao invés de ficar pulando de galho em galho. Aí o pessoal fica aqui, fica ali, fica aqui, não está em nenhum lugar. É ótimo ouvir alguém do calibre do Aranha falando isso, né? Pelo amor de Deus. Porque senão você quer tudo e não consegue nada, né, Aranha? Até porque, quando você está aprendendo, é muita coisa. Você tem que criar sinapses, é o processo de aprendizado de qualquer coisa para qualquer ser humano. Você vai criando pontezinhas no cérebro, né? O André e a Vivian vão saber dizer melhor do que eu como funciona isso, mas o fato é que precisa de tempo, e é uma questão física mesmo, né? Você vai criando essas coisinhas, e aí se você começa a colocar muito estímulo em direções erradas, vai levar mais tempo o teu aprendizado. Se além de aprender, seja qual for a técnica que você estiver aprendendo, se ainda tiver que aprender do ativo, de vários ativos, vai te atrasar. Então é mais fácil você cortar caminho e falar, bom, eu gostei desse aqui, eu me sinto confortável, ou sei lá, alguém falou para mim que esse aqui é legal, tem liquidez. É uma coisa a menos para você aprender, e vai sobrar mais tempo e capacidade cerebral para você aprender
seja qual for a técnica que você estiver aprendendo. Essa questão porque, da Aranha, sinapse que você falou é bem legal. Fala, André, você ia falar? não, assim, é porque o que me parece é que qualquer ativo que a pessoa decida, né, seja commodity, seja futuros, enfim, se bem operado, vai ser lucrativo, né? Eu acho que às vezes as pessoas têm uma percepção de que quanto mais ativos eu operar, mais dinheiro eu ganho, ou tenho mais chances de achar setups, ou enfim, né? O que parece é isso, né? Tá ruim, se o índice tá parado, o dólar tá mexendo, então... Opa. Se você não está indo bem, o problema não é o ativo, provavelmente é você, desde que o ativo tenha liquidez, claro, né? Você está operando alguma coisa sem liquidez, né? Aí é outra história, mas se você conhece muito bem um ativo, você não precisa ir para outros ativos, você aumenta a mão naquele ativo, né? Agora, para o meu tipo de personalidade, eu gosto de 5 trades por dia, 10 trades por dia, e esse ativo aqui está meio de lado hoje. Aí tudo bem, é bom você talvez ter um segundo, um terceiro ativo, mas ao invés de se concentrar em operar 500 ativos, se concentre em operar muito bem. Lembra, é uma profissão, 30 anos, 40 anos fazendo isso todo dia, você tem que gostar desse troço. Então, faça muito bem aquilo, cara. Seja o melhor que você pode ser em um determinado ativo, e aí você aumenta a mão com o tempo. Né, algo que te deixe confortável, e aí, sei lá, no índice, aí começa com 1. Daqui a algum tempo você está com 100, está com 500, está com 1000. Não vai fazer isso amanhã, pelo amor de Deus. Mas ao longo do tempo, você vai para um fundo e opera tamanho institucional. Vai ser a mesma coisa operar um contrato ou operar 1000, desde que você saiba o que você está fazendo. Mas ficar pulando de galho em galho não é a solução dos problemas. É muito mais de novo, você fugir da responsabilidade. Tentar dizer que o problema era o ativo, que aquele ativo tem tal problema. O dólar chegou a ter muito problema mesmo, porque tinha intervenção há muito tempo atrás, tinha muita intervenção do governo e atrapalhava, né? Não era um mercado livre ali, né? Mas acredito que hoje em dia ocorre raramente. Mas, então, se for um ativo que é negociado livremente, tem a liquidez, você pode operar qualquer coisa na Austrália, qualquer coisa no Japão, no Brasil, nos Estados Unidos, que vai ser a mesma coisa. Mas saiba operar, aprenda a operar, isso que é importante, não ficar mudando de ativo. Boa pergunta muito aí, viu? Bom, muito boa bom. colocação. Muito boa. Queria falar um pouquinho do negócio da sinapse que você falou, Aranha, que é muito importante, mas eu queria saber o seguinte: cadê os likes, gente? Vocês não estão gostando, não? Aqui um convidado desse que late e pouco like. Eu quero mais like aqui para a gente poder ampliar essa live e dar mais visibilidade ainda para essa live, né? Senão eu vou achar que vocês não estão gostando, né? Mas eu queria falar, essa coisa da sinapse é interessante, né? Porque o nosso cérebro, a gente tem diversas partes, e se você começa um ativo, um comportamento, uma leitura de mercado, uma técnica, você está ativando regiões do cérebro que você ainda provavelmente não estimulava, não daquela forma. Então, não só é importante você vai criar uma sinapse, né? Você vai ligar aqueles neurônios para fazer aquele raciocínio, mas você precisa fortalecer aquela ligação. Porque se você não fortalecer, o seu cérebro, como é uma ligação nova, ele vai jogar as energias, ele vai energizar mais aquilo que ele tem conhecimento, a zona de conforto, né? Porque ele já está acostumado e aquilo gasta menos energia, ou seja, é mais rápido para ele fazer ter um pensamento e, consequentemente, um comportamento, um raciocínio, qual ele já está acostumado. Então, toda vez que você está olhando uma coisa nova e está, por exemplo, aprendendo trading, está, por exemplo, migrando para o método Allbrooks, está, por exemplo, modelando um comportamento novo, você precisa praticar aquilo e se concentrar naquilo para que você fortaleça essa história das sinapses, que são as ligaçõezinhas entre neurônios, né? As ligações elétricas entre neurônios que fazem os neurônios se comunicarem e fazerem aquilo que você quer fazer. Basicamente, simplificadamente é isso. Se você não reforça, é como uma luzinha que se apaga de verdade. Então, as pessoas, às vezes, acham que vai ler uma vez
e vai fazer uma vez e aquilo ali já vai ser suficiente. Não, você precisa fazer repetidamente. Claro que algumas pessoas vão precisar de mais repetições que outras, vai depender da área cerebral que vai ser mexida e o quanto aquela área já é, vamos dizer assim, exercitada em outras atividades que você tem. Então, uma pessoa vai precisar de menos tempo que a outra, mas você precisa de tanto tempo quanto for necessário para que você rapidamente olhe para aquilo e que o teu cérebro conecte e faça as sinapses necessárias rapidamente. Então, é muito exercício, gente. Isso é para mudança de mindset, para aprender sobre um ativo, as características de um ativo, para uma técnica, para tudo. Porque senão gera ansiedade, gera insegurança. Na verdade, a dúvida, a insegurança gera ansiedade, e uma vez a ansiedade instalada, você já não está mais usando o racional, você já está usando o seu emocional, e aí não tem sinapse nenhuma no neocórtex pré-frontal. Está tudo aqui na base do cérebro reptiliano. Então, aí tu tá lascado, vai fazer bobagem. Entendeu? Então... Teoria e prática, né? Você precisa ter a teoria e praticar muito tempo de tela. Né? E tem gente que é muito rápida. Eu não sou daqueles caras rápidos que pega a coisa assim no ar, mas eu aprendo. Com o tempo eu aprendo, com o processo de repetição. Eu acho que é muito importante você se conhecer também e ser honesto com você, não tentar competir com o teu amigo, né? com a tua esposa, com o teu marido, seja o que for, no sentido de quem vai ser mais rápido nesse processo. Tem o seu tempo ali, mas teoria e prática. E prática, no caso do trading, é tempo de tela. Teoria é alguma técnica, alguma que você goste. Mas precisa praticar, precisa exercitar justamente para criar as condições para que você reaja a todo tipo de estímulo que aparece. Você sabe o que fazer. E aí você fica muito mais calmo. Eu já vi isso antes. Eu acho que eu já vi esse tipo de situação antes. Eu já sei o que fazer aqui. Opa, uma surpresa, olha que interessante, né, o que está acontecendo, mas eu sei me virar aqui. Né? Então, olha, Aranha, sem combinar, você sem saber, você falou bingo aqui do Mind Trader, que é o autoconhecimento, é se conhecer. Eu não sabia. E Vivian, bingo? Muito bom que você falou bingo. Bingo aqui falou bingo. Bingo. Olha vocês têm o código entre vocês, assim, sempre que alguém fala. A gente sempre fala disso, né? A gente usa bingo lá no... Tem algumas palavras que sempre aparecem, entendeu? Então, entendi. Essa é uma delas. Bom, e é fundamental. Acho que para o assunto que vocês estão abordando, essa talvez seja mesmo a número 1, né? Autoconhecimento. E, inclusive, para saber se o trade não é para você. Tem gente que não tem aptidão para isso, assim, e tá no trade por outras razões que não pela facilidade que ela tem de lidar com aquilo, ou porque gosta do trade. Tem gente que está no trade por outras razões, quero ganhar muito dinheiro. Tá bom, abre um restaurante, de repente, né? O Al cita sempre o exemplo de um cara que ele conhece, que ficou muito rico com caminhões. Né? O cara tinha uma frota de caminhões, ganhou muito dinheiro, mais do que muito trader ganha. Então, através do autoconhecimento, inclusive você vai saber se o trade é para você ou não. Se você gosta de ficar ali grudado na tela todo dia, é uma profissão solitária, de certa maneira, né? Não no sentido ruim, mas se você é um cara que quer sociabilização, o trade... O SST deu uma mudada, né? O que eu achei legal. Você, né, tem muita interação, programas como esse aqui, né? Mas autoconhecimento é fundamental mesmo. A gente tem o SST, tem o Clube Mente de Trader, então a vida do trader hoje não é mais tão solitária assim, né? Pode não ser, né? Mas a tomada de decisão ainda é sua, é solitária, então essa não tem como terceirizar. Eu queria trazer a pergunta do Daniel Salum aqui. Trader discricionário faz sentido? Ou acreditam que usar setups fechados é melhor ao longo prazo? Bom, o que você acha, Aranha? Trader discricionário. Nós somos discricionários. A gente acredita que a única maneira é de você tomar decisões. O que acontece? Tem muita máquina no mercado e que funciona. Tem grandes bancos, Goldman Sachs, né, JP, seja lá qual for o banco,
Esses caras dominam o mercado. 95% ou mais do volume é deles. A gente até pode ter tem um número maior de CPFs do que tem de CNPJs, mas o volume é de CNPJ. E muito desse volume é mesmo por máquinas. E eles contratam lá matemáticos e físicos e engenheiros fantásticos do ITA, do MIT, né, nego de Harvard, e que são muito bons e que conseguem assim, observar padrões de números que funcionam por algum tempo. Eles constroem lá um robozinho, o robozinho vai funcionando até que uma hora que outros robôs ficam tentando detectar os robôs de outros bancos, e aí deixa de funcionar aquela formulazinha daquele robô, e tudo bem, aí ele troca, porque ele tem a equipe dele. Agora, para nós, que somos pequenos, que não temos essa condição de ter esses grandes profissionais trabalhando para a gente, montando fórmulas temporárias que funcionam por algum tempo e modificando, a vantagem que a gente vai ter sobre a máquina é justamente a nossa humanidade, a nossa humanização, né? A nossa capacidade, né, que a gente tem, né? A nossa o quê? Desculpa? Plasticidade, né? A nossa plasticidade, ótima palavra. Né? A questão da gente se adaptar rapidamente à mudança, o feeling, ele ajuda muito, e a máquina não cansa, por outro lado. Então, a gente chega no final do dia, a gente meio que perde já um pouco dessa nossa capacidade humana, enquanto que a máquina está lá boletando. Se o mercado for 24 horas, coisa que eu sou contra, a máquina vai estar tudo bem, ela vai estar operando igual. Você não. Então, a gente tem várias desvantagens, em termos de dinheiro, em termos de quanto a gente aguenta um stop, em termos de velocidade de roteamento. Já está melhorando, mas os grandes bancos ainda têm vantagem. Então, a gente também tem que ter uma vantagem, assim como o cassino tem uma vantagem. Veja bem, tem o cassino e tem o jogador amador. Né? Eu estou falando da gente, nós, traders profissionais, como sendo o cassino, ou tentando ser o cassino. Né? E para isso você tem que ter uma vantagem. E essa vantagem, eu acredito que seja justamente essa nossa capacidade flexível de tomar decisões, de sentir, de perceber. A parte humana, eu não acho que é bom separar. Então, para mim, eu acho que o único caminho para nós, pequenos, é o trade discricionário. Nada contra, caso alguém tenha conseguido aí fazer algum robozinho que funcione. Acredito que tenha casos, mas eu acho que é exceção e não regra. Mas isso aí, você... Aranha, Oi, fala, André. Não, fala, né? André. Porque tem um estreitamento nisso aí com a própria teoria dos robôs, né, que você comentou. Porque, por exemplo, os setups fechados, eles são ótimos até a hora que eles pararem de funcionar. Eu acho que muita gente não se dá conta disso, né? Ah, meu setup é ótimo, eu vendo ali na média, ou nisso, ou naquilo, tal. Beleza, uma hora ele vai parar de funcionar. Entendeu? Até porque a condição do mercado muda. Sempre se aperfeiçoando, né? Também. As condições do mercado mudam também, né? E você, vou dar um simples: o mercado ou está em tendência, ou está numa lateralidade, ou está lateral, ou está num misto entre eles. Né? E cada situação dessas que eu falei aqui, você opera de um jeito. É muito raro uma pessoa física ter paciência de conseguir ter reconhecer essas 3 situações, e tem nuances entre elas, e fazer 3, 4, 5, 10 situações dentro de um mesmo setup, dentro de um mesmo robô. Os caras de banco fazem, tá? Mas, como eu falei, às vezes tem 50 engenheiros trabalhando um negócio desse. Muitas vezes é só 1 ou 2 caras geniais, mas às vezes, em alguns casos, tem muita gente trabalhando num robozinho desse. E com as condições mudando, você, como ser humano, consegue olhar do tipo, tô vendo esse setup, tá o setup que eu gosto, né? O Fábio falou agora do MTR. Se você reconhecer, acho que nesse caso especificamente, acho que não vai ser legal, né, esse setupzinho aqui, você como humano tem uma decisão de não vou fazer nada agora, vou esperar mais uma barra, por exemplo, né, para ter mais alguma coisa. Dá para fazer isso em termos de setup?
talvez algum gênio aí consiga. Para mim, e eu acho que para a maioria das pessoas normais é muito difícil. Mas a gente tem a capacidade de tomar decisão, porque a gente toma a decisão o dia inteiro. O tempo inteiro eu tomei a decisão de vir aqui, vocês tomaram a decisão de assistir, né, de dar like, ou de dar um like contrário, né, não sei como é que se fala, dislike, unlike, não sei como é que funciona. Tomou a decisão do que você queria comer, né, da hora de dormir, a hora de acordar. Então, assim, a gente tem a capacidade de tomar de decisão. Isso é uma coisa nossa, do ser humano. A máquina é muito boa de executar. Então, vamos usar o que a gente tem a favor como o nosso edge, como a nossa vantagem. Então, por isso eu acho que é muito melhor o discricionário. Só uma coisa para registrar aqui. Aranha, você ganhou mais um fã, tá? Valeu. Valeu, Eric. Obrigado aí por estarem, né, por me convidarem. Eu gosto de não só de papo de mercado, né, eu gosto né, desse negócio meio antropológico, assim, né, entender o comportamento humano. E também estou aprendendo. O comportamento humano é entender o mercado, né, Aranha? Entender o mercado, né? O mercado é pessoas, né, gente? O mercado é feito de pessoas, não é números, máquinas, nem nada, são pessoas. Não, porque as máquinas são programadas por uma mente humana que lê o mercado, decodificou aquilo e transformou num código para a máquina ler, né? Foi um humano que identificou o comportamento humano de outros. Né? Apesar das máquinas executarem, são humanos por trás das máquinas, mas a tomada de decisão está sendo da máquina. E a execução também, né? Então, enfim, é difícil né, competir com eles, mas dá. Com certeza. A gente está acabando a live, gente. Está acabando, o papo está ótimo, mas a gente já devia ter acabado. Só está indo um pouquinho mais, porque a gente teve um probleminha, né? Caímos, voltamos e tal, e aí tivemos aí que estender um pouquinho. Bom, vamos lá rapidinho para as outras perguntas. Mais 2 perguntinhas eu acho que a gente tem aqui, e a gente encerra. Tem uma aqui... gerenciamento a gente já falou. Aranha, além do operacional, você tem um mindset extremamente setado para o trade? O que você acha que ajudou a desenvolver esse skill para o trade? Acho que, de novo, teoria e prática, muita prática. Né? Muitos anos fazendo isso todo dia, gostando do que eu fazia. Eu, especificamente, investi muito tempo livre que eu tinha estudando. Tem gente que fala, pô, mas você não vai na balada hoje? Eu gosto de balada também, não é nada contra ela. Mas tinha vezes que eu tinha mais prazer em ficar estudando né, o meu mestre, o Al Brooks, do que sair para balada. O pessoal olhava meio com aquela cara, né, então, eu acho que a intenção de querer aprender, de querer chegar, que a gente abordou por aqui, sempre foi muito importante. Eu continuo em desenvolvimento, não vou terminar nunca. Né? A gente está sempre se desenvolvendo. Então, acho que tem intenção, mas fica mais fácil se você souber qual caminho trilhar. Eu perdi muito tempo. Vou nem falar de técnicas que eu estudei que não davam certo para mim. Vou falar também de quando eu não tinha técnica. Você fica dando tiro para todo lado. Passa o dia, passa o ano, e você não aprendeu nada. Ou você ganhou algum dinheiro, ou perdeu algum dinheiro, mas aprender, que é o que realmente interessa, chegar ao final do dia, um dia perdido, se você pensar. Mesmo que você tenha ganho dinheiro naquele dia, você perdeu aquele dia se você não sabe, se você não fez alguma coisa no sentido de se desenvolver. Né? E para se desenvolver, fica mais fácil se você souber os pontos que você precisa melhorar, né, se autoconhecer, de novo, ao bingo aí, né, para você saber, eu preciso melhorar nessa técnica sei lá, sou ruim de onde colocar o stop, tenho colocado stops curtos, mas se você não sabe quais parâmetros você vai avaliar se o stop foi mal colocado ou não, para saber se foi erro seu, como humano, né, errou, paciência, ou se de fato foi simplesmente você colocou no lugar certo e deu má sorte. Isso vai acontecer em vários casos. Então, se você não souber algum tipo de técnica, você não tem como melhorar todos os dias. Você vai ficar dia após dia praticando, mas sem a teoria. Então, você precisa da teoria e da prática. Então,
Muito bem, muito bem. Mais uma perguntinha aqui para a última, eu acho que é a última nossa aqui. Aranha, o Carlos Garcia Júnior falou: Aranha, o que é melhor para treinar a sua técnica? Replay de mercado ou análise candle a candle? Bom, a técnica é análise candle a candle, né? A gente fica muito focado e cada nova, a gente chama de barra, mas é candle, tá? É só uma maneira de chamar. Cada novo evento que aconteceu naquele tempo gráfico X, 5 minutos, 15 minutos, diário, cada nova barra, cada novo candle traz muita informação, né? Só de olhar coisas como se o corpo foi de alta ou de baixa, se a sombra foi pequena ou grande em relação ao tamanho do corpo, se o fechamento dessa barra foi, por exemplo, o fechamento mais baixo das últimas 6 barras, se essa barra é mais uma máxima mais baixa depois de 5 máximas mais baixas de barra, né, provavelmente vai ser uma tendência no tempo gráfico menor, traz muita informação. Então o método é sobre isso, barra a barra, né, para o trader sério, como dizia Lawal no livro dele, análise barra a barra para o trader sério. Agora o replay eu acho que ajuda também, eu tentava usar o replay, eu tinha chamava MetaStock, que é o que tinha, né? Hoje o replay está fácil, mas era super difícil há pouco tempo, não era fácil você ter um replay. E aí eu fazia o replay, eu acho que ajudava, mas no replay você tem que fazer o barra barra, então são duas coisas, você vai usar o replay para fazer o barra barra, tá? Ou o candle a candle. Muito bom, muito bom. Bom, a gente vai aqui para o encerramento, vou deixar o nosso convidado, claro, para o final, né, para as considerações finais. Dona Vivian, senhor Eric, senhor André, todo mundo falou pouco hoje. Dona Vivian, começando por você, considerações finais aqui desse nosso Mind Trader especialíssimo, né, sobre segurança e boa técnica. Muito obrigada. Eu não tenho nem o que falar hoje, tá? Obrigada. Obrigado a você. E é isso, gente. É aproveitar desse povo que conhece muito mais que a gente, né? Às vezes, pela inscrição de experiência. Muito obrigado. Muito bom, muito bom. Eu fiquei aqui também deliciando. Acho que eu vou rever esse Mind Trader muitas vezes aqui. Eric Borges, considerações finais aqui nesse nosso Mind Trader especial. Como até o pessoal colocou ali no chat, né? 2 palavras, parabéns, né? Obrigado a vocês. Excelente de verdade, cara. Só de estar nessa live aqui eu já aprendi pra caramba, né? E fiquei muito feliz de conhecer uma pessoa que já está com muito mais tempo no mercado do que eu, que tem uma puta de uma experiência e que nós temos assim pensamentos bem parecidos. Então isso para mim valida muita coisa. Poxa, legal. Então eu acho que eu estou no caminho certo, né? Então, como eu falei, você ganhou mais um fã, Aranha, de verdade. Obrigado, cara. Obrigado. Também aprendi bastante aqui hoje. Foi bem bacana. Muito bom. Senhor André Porto, saudades suas aqui pelo Mind Trader. Considerações finais, que bom ter você. Precisou trazer o Aranha, né? Você vir aqui. Mas é porque eu tive uma folga hoje, né? Juntaram com o feriado aí. Bom, primeiro agradecer o Aranha, né? E o Fábio aí por doarem o tempo deles aí para enriquecer a live, né? E boa noite para todo mundo, para a galera do ST, galerinha do dólar aí, do índice, né? Esses malabunda todos aí. Valeu, galera. Obrigado aí. Muito bom, muito bom. Querido Fábio Campinho, né? Meu querido membro, Clube Mente de Trader, aqui, aluno também do Aranha. Obrigado. Considerações finais. Foi um prazer ter você aqui. Agradecer por você ter feito esse meio campo aqui entre a gente e o Aranha. E considerações finais aqui de estar nessa live aqui com a gente. Obrigado também, Patrícia. Obrigado a todos. Eu ouço o Aranha sempre falando que o UOL cobra muito barato o curso dele para a quantidade de coisas que ele disponibiliza para a gente, o conhecimento, e que ele tem uma dívida com o Brooks, né, e por isso ele está dando esse curso e passando esse conhecimento. E eu queria dizer que, Aranha, lhe admiro, e agora eu tenho uma dívida com você, e por isso que eu estou junto com a galera aí ajudando e faço questão que outros traders tenham esse apoio. Muito obrigado mesmo. De coração, sou muito feliz. Finalmente eu consegui ter uma evolução muito grande entendendo a técnica do Brooks. Obrigado.
Cara, eu que agradeço muito essa vibe que todos os meus alunos mostram comigo, assim, é uma coisa que me motiva muito, é muito legal. É uma coisa... eu invisto muito tempo em fazer esse projeto prosperar e a energia que eu recebo é o meu combustível. Então, eu que agradeço, Fábio, né, por ter feito o meio de campo, foi muito legal o papo e agradeço pela vibe, pelas palavras. Realmente, muito obrigado, cara. Eu fico lisonjeado de saber que não está sendo um esforço em vão, né, que está fazendo uma diferença para as pessoas. É muito legal isso, é uma energia muito boa e vocês percebem também, né? A gente está ali sempre junto no Telegram, o curso já acabou, mas a gente continua junto ali, é muito legal. Muito bom. Olha, eu tenho que agradecer e muito, Aranha, por você ter aceitado o convite. É muito bom a gente ver uma pessoa experiente no mercado, não só como trader, mas como por ter sido broker, né? Por ter trabalhado no mercado em outras posições, o que é muito importante, porque você tem uma visão diferente, né? Uma visão mais ampliada, e trazer essa visão com tanta coerência, né? É muito importante. A gente precisa muito de pessoas assim para mostrar que é possível, desde que você tenha um comportamento, um mindset, a seriedade necessários para ter resultado, né? É uma caminhada, não é uma caminhada de um dia para o outro, mas que é possível. Então, é muito bom ver uma pessoa como você, assim, com essa visão tão ampliada, né? E tão coerente. Também virei sua fã também, viu? Ganhei Obrigado. uma fã. E venha sempre que quiser, muito obrigada. O pessoal tá com. Fala um pouquinho aí se está com turma aberta, se não está, como é que está o curso, quem se interessou e quer aprender o método do Brooks contigo, como é que faz? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, foi realmente um prazer. E você falou que é raro, né, que o pessoal que já tem alguma experiência vá nos programas, mas eu também acho que as coisas estão ficando mais sérias, né? Eu acho que o Esquadrão, né, aqui eu tô vendo o programa de vocês também bem sério. Eu acho que está tendo um desenvolvimento legal. É uma coisa que não tinha muito, né? Sempre era um pessoal meio larápio, assim, né? Não estou falando todos, né? Mas que não motiva ninguém a ir lá e bater um papo legal, de alto nível, né? Então, parabéns para vocês aí também, muito legal. Vi ali as perguntas do pessoal, muito bacana, muito organizado. Bom, eu tenho um canal no YouTube, youtube.com/Felipe com 2 P's, né? Aranha. Eu posto alguns vídeos de vez em quando, não tem muito tempo, mas quando dá eu coloco um vídeo ou outro que o pessoal tem dito que é útil, tá? Então, se quiser, tá? Eu não faço muito alarde, mas eu acho que tem algum material de conteúdo. Agora, o que eu realmente acho que tem material de conteúdo é o portal Price Action. Foi o site que eu fundei, que já virou um movimento, tem mais de 11 mil pessoas. E lá tem muito material gratuito, tá? Especialmente se você também é membro do nosso parceiro SST, você tem acesso, por exemplo, gratuito ao manual de Price Action. Tá? Não é aquele negócio, baixe um PDF para fazer propaganda, não, é um livro lá. É um livro dual, que é exclusivo para alunos dele do exterior, e ele excepcionalmente liberou para que a gente traduzisse e cedesse para os meus alunos e para quem é membro do SST. Tá? E eu acho que ajuda, ele dá uma boa introdução, dá uma visão muito legal de Price Action, e muita gente estuda isso. Tá? E tem uns grupos de estudo. Além disso, tem vários vídeos gratuitos, tem vários artigos que eu escrevi, o Renan escreveu um artigo, Renan Roça, né? Tem muita coisa bacana lá, não sei nem dizer, já com tanto conteúdo, que a gente está tendo problema agora de identificar as coisas, então a gente está mexendo para que fique mais fácil que você encontre lá. Então, tá, priceaction.com.br ou procura no Google portal Price Action. Ou procurar o Brooks Brasil, que vai aparecer a gente lá também. Olha, já está o endereço tanto do site Price Action quanto obrigado. no chat, já está aí para o pessoal. Obrigado. Sair daqui da live lá. E aí, bom, a gente vai ter também uma terceira turma de um treinamento. Então, o que acontece? O Al Brooks tem essa metodologia,
eu dou o treinamento oficial aqui no Brasil, eu represento o Al Brooks aqui no Brasil, e o meu treinamento não substitui o dele. Então, o que acontece no meu treinamento é uma aceleração. Tá? A gente cobre pontos importantes da metodologia, para você ter uma curva de aprendizado mais rápido, mas já aviso que se você entrar nisso, você vai estudar por muitos anos, tá? Talvez para o resto da vida. E aí está aberto, tem lá, se você entrar lá no portal Price Action, vão ter lá as instruções, e tem um cupom lá que está rodando aí pelo SST, que aí quem for do SST, pergunte lá dentro, eles sabem onde está, tem um cupom de desconto lá, tá? Só mais uma coisa, segunda começa, não bem o treinamento, segunda-feira começa um nivelamento para o pessoal que não conhece muito de bolsa. A gente também vai disponibilizar para quem já conhece alguns materiais para irem estudando, e aí 1º de julho a gente entra firme na técnica com todo mundo já nivelado e, né, com as turbinas aí já aquecidas, tá bom? E obrigado aos meus alunos atuais, B1 e B2, que estou vendo que estão aí também, tá? Tamo junto aí. O pessoal veio em peso aqui prestigiar, com certeza. Olha, obrigado, Aranha, mais uma vez. Obrigada, Fábio, Vivian, Eric, André. Obrigada a você que ficou com a gente até agora, né, assistindo até o finalzinho. Já sabe, quarta-feira que vem, de novo, às 19 horas, Mind Trader aqui, sempre trazendo uma coisa interessante para que você possa se desenvolver como trader. Então, até a próxima. Boa noite.